Eu espero conversar com o senhor em circunstâncias melhores, viu? Esperamos. Bom, mas nessa hora que a gente precisa de um psicanalista, né? Não é? Não, tá tudo certo. Precisamos. É verdade. Agora, me diga uma coisa, nesse período de Natal, de festas, que em tese as pessoas estão mais relaxadas, mais felizes, ou pelo menos a obrigação é essa, né? Você tem a obrigação de estar feliz no Natal, no Réveillon, nas férias. Pois é. E aí nem sempre a pessoa está feliz, né? E nesse ano a gente tem motivo de sobra para não estar feliz, né, doutor Christian? Eu acho que tem sim, e tanto por nós mesmos, mas pelos vínculos que sofreram durante esse ano, né? Seja pelo perigo com as pessoas mais próximas, seja com perdas e lutos. De fato, foi um ano atravessado pelo sofrimento, né? Inclusive, os episódios de racismo, a situação política, foi uma exponencial, né? Uma somação de fatores que levaram a experiência individual e coletiva de sofrimento, né? Agora, a gente não gosta muito assim de imaginar que vida boa é assim a vida feliz, quando tudo dá certo, e daí a gente tem motivo para comemorar, porque a vida tem momentos e tem períodos, né, que as coisas não vão sair bem. E aí que a prova dos 9, para a gente olhar e certificar que a vida vale a pena, que mesmo assim no interior do sofrimento existe, vamos dizer assim, um desejo para a gente levar a sério e sonhos para serem sonhados e realizados, né? Aquele que diz assim, olha, a hora que acabar o sofrimento no mundo, daí sim eu vou ser feliz e a minha vida vai valer a pena, está um pouco assim subornado, né? Está um pouco assim, fazendo uma extorsão com a vida. A vida é para a gente encontrar riqueza e satisfação também nos momentos difíceis. Não, e esse momento de datas, né, doutor Christian, ele marca muito, as pessoas começam a fazer um filme da vida delas. Pelo menos, eu sempre faço um balanço da minha vida, tanto no Natal quanto no Réveillon, no aniversário, né? São datas que marcam a vida da gente. Só que o que a gente sente é que, mesmo quem não teve contato com a Covid, claro que está muito próxima de todo mundo, mas aquela pessoa que está com medo, isso vai trazer uma consequência futura. Como é que a gente pode se portar daqui para frente para que a gente não deixe isso virar um efeito dominó no nosso psicológico e que isso não acabe numa síndrome do pânico, por exemplo? Tá. De fato, cada um vai atravessar esse momento difícil a partir também do trabalho que tiver consigo, né? O medo está aí, o risco é real, mas a gente pode enfrentá-lo de muitas maneiras, né? A gente pode deixá-lo tomar conta, e daí a gente vai viver dentro, embaixo do cobertor, esperando que uma hora isso passa. Mas, por exemplo, a gente pode abrir a janela do nosso coração e ver que tem outros sofrendo. E conectar os nossos sofrimentos e dividi-los e partilhar socialmente nossos afetos. Que não é uma coisa só interessante do ponto de vista moral, né? Quer dizer, a solidariedade como um valor interessante. É algo protetivo do ponto de vista de saúde mental. É algo que protege a gente, né? Que faz com que os momentos ruins sejam vividos também de forma intensa, mas também sem que a gente se deixe dominar pela angústia. Doutor Christian, a pandemia, o coronavírus, tem uma característica que é peculiar, que é o fato de que todo mundo depende de todo mundo, né? Ou todo mundo rema para o mesmo lado, ou então haverá problemas. E é por isso que está tendo tanto problema no mundo, e é por isso que está tendo mais problema no Brasil, porque há uma fatia, e aqui não vale nem a pena, acho, podemos até discutir isso, mas há uma fatia significativa da população que acha que isso tudo não é tão relevante e não tem a chamada empatia com o outro. Quer dizer, os meus problemas eu tenho que tentar resolver e sei que não resolverei todos eles. Mas quando o meu problema passa pela decisão do outro, aí a coisa fica complicada, né? Porque a empatia, assim como outras atitudes interessantes, elas fazem parte do que a gente chama de cuidado, né? Cuidado consigo, né? E a relação de cuidado consigo é uma relação ética, uma relação que tem consequências, às vezes, políticas, e que deveria fazer parte da nossa vida.
Assim como a gente aprende assim, a fazer ginástica, comer direito, tomar cuidado com isso e com aquilo, a gente deveria aprender, né, a tomar cuidado consigo e com aqueles com quem a gente vive. Tá? Então, quando a gente fala em usar máscara, não é para que você se proteja do outro, porque o outro é perigoso. É que protegendo o outro e o outro protegendo o outro, todos nós estaremos protegidos, né? Que é o conceito que a gente tem aí mais bem sucedido em saúde mental, que é a ideia de rede, né? Agora, sempre haverá aquele que vai dizer assim, não, eu sou especial, eu não preciso de ninguém, eu fui ungido, então eu posso enfrentar isso, porque eu não vou pegar, sabe? E daí você pergunta, mas por que, de onde você tem essa crença? Né? Eu tenho essa crença porque eu sou, no fundo, alguém que não é como os outros, né? Então não é só o individualismo que está em jogo aí, é uma espécie assim de narcisismo hierárquico, né? É uma crença, né, de que no fundo você é mais do que os outros, né? E isso está corroendo, isso está, vamos dizer assim, atravessando o Brasil de ponta a ponta em todos os níveis de desigualdade social e, consequentemente, no crescimento dos problemas de saúde mental. O senhor tocou, inclusive, num ponto muito interessante. Há 2 anos, a gente notava um Brasil muito polarizado em opiniões, em extremas opiniões. Melhor dizendo, em opiniões extremas. E agora a gente nota uma certa inércia com sucessões de absurdos. No próprio noticiário mesmo. Queria que o senhor explicasse mais ou menos essa relação. Uma hora o povo está inflamado e polarizado e agora uma inércia total, até nesse ano que a gente vive, que as coisas ficam até mais revoltantes. Olha, vamos começar observando que o medo, principalmente quando ele é vivido coletivamente, ele abaixa o nosso orgulho, né? E quando a gente começa a se deparar com a finitude, com o risco, quando a gente começa a ver pessoas reais morrendo, aquela empáfia toda, aquela que formou a cultura do ódio, ela sofre um degrau a menos, ela sofre um decréscimo, né? Em segundo lugar, a gente teve que viver uma experiência de privação, de liberdade, né? Ficar em casa, ou seja, se conter, se limitar. Segundo fator que trata a cultura do ódio. Né? Em geral, o odioso, ele está interessado em limitar o gozo alheio, limitar o excesso do outro, porque ele não consegue ele mesmo se limitar. Então a gente teve aí um exercício que serviu para muita gente reduzir o tom da conversa. E finalmente a gente já tem esses efeitos que você menciona, que são efeitos de saída da caverna, né? Fiquei 9 meses, eu e meus pensamentos, eu e minhas ideias, incríveis, né? Eu e meus afetos, que podem ser assim, mesmo, espiralados da pior forma possível. Na hora que o cara sai, ele pode não estar na melhor forma psíquica. Sangue né? nos olhos. É o que a gente está vendo. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, o Dr. Christian Dunker. Agora, há uma questão que é a seguinte, acho que todo mundo se deparou em certa medida, eu enfrentei isso em casa também, a gente tinha férias marcadas, viu, Sônia? Nós também. Todo mundo tinha, né? Todo mundo tinha. Em julho. Em maio. E aí, óbvio, né? Não havia a menor condição. Não. Só que aí eu percebi que a conclusão, a decisão mais acertada era não viajar, não colocar o nariz para fora de casa. Só que isso causou uma pequena comoção, uma pequena revolução em casa. E aí eu me vi entre a situação, que acho que muita gente se viu também, que era você tem a obrigação de preservar a saúde física das pessoas que você ama e a sua também, mas a questão da saúde mental, né? Com certeza. E às vezes não dá para juntar as duas coisas no mesmo cômodo. Somos seres humanos. Entre 4 paredes, na mesma casa, você não consegue juntar. Não, as suas são 4. Né? 4, e bem diferentes. Aí, eu já confessei isso, não faço isso com orgulho, mas acho que fiz o acertado. A gente foi viajar, fez uma viagem mais curta, não aquela prevista e tal, de carro, não sei o quê, com o coração na mão, para não acontecer nada. Mas a hora que a gente pegou o carro, Dr. Christian, pegou a estrada, a carinha das pessoas já mudou. Saiu um peso enorme.
Então é difícil chegar você conseguir chegar a essa sintonia fina, né, de como preservar a saúde sem detonar a saúde mental. Isso é um equilíbrio não tão fácil, né, doutor Christian? Olha, um ótimo exemplo que você trouxe, Agostinho, porque ele é realístico, né? Ele reconhece que as pessoas têm limites, esses limites são variáveis, tem gente que não chega num ponto em que não aguenta mais, né? E às vezes, por chegar nesse ponto sem se dar muito conta, a partir de então faz bobagens. Saio na rua, porque agora acabou, não aguento mais, né? E não consegue fazer o que você chamou de ajuste fino, que é uma composição entre prudência e risco, né? Que é o que muitas famílias não estão conseguindo fazer, outras estão tentando no Natal e agora no Ano Novo. Quer dizer, quer se reunir, vai ter que ter muita conversa. Quer se reunir, vai ter que distribuir riscos. Vai ter que dizer, olha, como é que você está cumprindo a quarentena? Vai ter que ver com a máscara, álcool em gel. Né? Quer dizer, não é uma lógica binária do tipo obedeço ou não obedeço. É uma lógica coletiva, em que você vai ter que respeitar, inclusive, certos momentos de contingência. Né? Por exemplo, eu estava discutindo numa escola que quando elas reabriram, e bom, as professoras e todos os cuidados, e daí a gente insiste, treina, e de repente, naquele primeiro dia, na hora de ir embora, uma menininha de 7 anos olha para a professora olha para ela, e elas não aguentam e dão um abraço, que é contrário ao protocolo. Todo mundo olhando, falando assim, você fez um crime? Não, né? Não, porque isso é uma exceção, porque isso é uma contingência, isso é aquele momento que aconteceu. Isso não significa elevar aquela situação à condição de regra. Né? E que bem que fez aquele abraço, né? Você imagina o bem que esse abraço fez? Exatamente. Para as duas e para todo mundo em volta que queria dar um abraço. Pois não é que tá todo mundo feliz e contente. Não, né? E eles não têm então, a criança não tem a noção também, né? Eles vêm com uma pureza, os meus 3 sobrinhos, aquelas coisas mais lindas, 11, 10 e 9, eu falo assim porque eu sou apaixonada por eles. É que eles vêm com aquelas carinhas, aquele olhinho brilhando. Ah, doutor, é difícil, né? Sim. Confesso ao senhor. E para a professora que não resistiu nesse momento também. Muito triste. E é duro com o vovô e com a vovó, né? Que não podem ficar muito em contato. É bem complicado, é bem complicado. Eu acho que assim, o mundo está reaprendendo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas dificuldades, o senhor sente mais união por conta dessas coisas mesmo que nós, seres humanos, passamos? Engraçado, eu diria assim, ouvindo pessoas de todos os espectros e de vários cantos, né? Parece que a resposta ela foi assim exagerada para um lado ou para o outro. Exatamente, né? Eu sinto isso também. Tem pessoas que passaram parece outra pessoa, né? Por uma grande transformação, solidária, a pessoa com cuidado, se transformou. E a outra, do outro lado, a gente encontra muitas pessoas num estado de negacionismo exacerbado, Exato. assim, gritando, valentes demais. Parece que foi um divisor de águas. Foi. Você teve que escolher mesmo qual caminho tomar nisso. A gente sente a mesma coisa no voluntariado, sabe, Agostinho, Dr. Christian? Nós fizemos uma reportagem sobre o voluntariado e há pessoas que já são voluntários há muito tempo e gostam de ser, se sacrificam por amor. E outras que descobriram nesse ano uma maneira de satisfação pessoal também. É o pessoal que se predispôs a ser voluntário para as vacinas. Pois é, né? Exatamente. A gente está discutindo, esperando, o mundo esperando a vacina, e a gente às vezes acaba esquecendo que se não houvesse essas figurinhas que são ocultas, né, que a gente não sabe quem são, de onde vêm, com que objetivo se ofereceram, mas se não fosse por elas, a gente não estaria próximo nem de chegar a uma vacina. Então tem esse outro lado também, né? Essa situação às vezes desperta essas reações de solidariedade, né? De amor ao próximo, de você respeitar quem você nem conhece, né, doutor? Antes da gente entrar, vocês estavam na pauta do anúncio do aumento de salários, né, do prefeito, e eu estava pensando como, de fato, passou um pouco em branco, ou foi subreconhecido, o papel das equipes de saúde dentro dos covidários, né? E de como foram assim maltratados, né,
no seu desejo mais puro, vamos dizer assim, de se dedicar a jornadas de trabalho exaustivas, a perda de gente dentro das equipes, e isso foi péssimo, né? Há muitos acordos que não foram cumpridos, nem pelo Estado, nem pelo município, né? Porque foi um esforço de guerra, foi um esforço para essas pessoas que não tinham reposição, né, de desdobramento humano. E eu realmente esperava que o governo e que o município presenteasse essas pessoas, pensasse, vamos dizer assim, em algum tipo de homenagem pública ou de recompensa financeira, de aumento de salário. Se alguém tem que ter aumento de salário agora, não são os nossos dirigentes, são essas pessoas, né? São os fisioterapeutas respiratórios. Não, uma grande surpresa seria, por exemplo, um auxílio emergencial estadual, municipal, como prêmio, sei lá, qualquer coisa no final de ano que não fosse o aumento deles próprios. Mas ninguém tem essas ideias. Nós estamos conversando com o Dr. Christian Dunker, que é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP. O senhor tem notado entre as pessoas que procuram o senhor alguns relatos que são diferentes do que o senhor sempre recebeu, em função, casos particulares, patologias, se é que dá para dizer assim, que são características dessa fase de pandemia, doutor? Olha, sim, mas eu não diria assim que a pandemia criou quadros nunca antes vistos. Não, o efeito mais genérico é de piora, né, de pessoas que às vezes estavam vencendo as suas neuroses, estavam enfrentando os seus sintomas, e principalmente os sintomas ligados à ansiedade, né? E que passaram durante a epidemia a enfrentar isso com práticas, né? Então, fuma mais, bebe mais, joga mais videogame, práticas que chegaram, então, numa espécie de limite da sua função de contenção da ansiedade, e aí frequentemente evoluíram para violência, para irritação, para o colapso, vamos dizer assim, das relações. Isso não foi muito legal. É muito importante isso que o senhor está falando, porque, desculpa cortar o senhor, mas é só para a gente não perder esse gancho. Quando a pessoa está, uma crise de ansiedade, uma ansiedade, qual que é o momento de procurar o médico? Quando é que isso pode evoluir, já que nós não temos esse termômetro dentro de nós mesmos? Olha, ótima pergunta. Porque, assim, esse momento é depois que você fez tudo o que você podia. E, em geral, as pessoas dizem, mas eu não posso fazer nada. Isso é, sei lá, uma descompensação da serotonina no meu cérebro. Não, você pode fazer, né? Você pode falar com as pessoas, você pode dividir a história do que você está passando, você pode fazer retrospectivas de como você chegou até aí, você pode evitar a solidão, você pode ler, aprofundar a fundo na função terapêutica da cultura, você pode se abrir empaticamente para os outros, você pode fazer muita coisa em relação ao seu sofrimento antes que ele se transforme em sintoma, né? O sofrimento, ele depende, por exemplo, né, da sua estrutura narrativa, de como você conta ele. O sofrimento é um filme, sintoma é uma fotografia, depressão, adição, neurose obsessiva, você numa palavra tem um frame que define um conjunto de coisas. Sofrimento não, o sofrimento é algo que você compartilha com os outros e ele vai se transformando conforme você fala dele, né? Porque ele vai se transformando conforme o outro te escuta, conforme o outro nomeia aquilo que você está sentindo, conforme você se dá conta de qual é o afeto específico que está em jogo, que sozinho a gente não consegue. Verdade. Sozinho a gente entra numa espiral, né, de individualização ou de fechamento em torno da culpa, da vergonha. Vou dar 2 exemplos que fazem com que a gente trate mal o nosso sofrimento. O que é tratar mal o sofrimento? Tô sofrendo, toma um copo de pinga que resolve. Péssimo. Tem gente que fala, eu não tomo remédio. De jeito nenhum. Não faça isso. Você automedica com a pinga. Exato. Né? Você tem muito maltrato das pessoas consigo mesmas. Né? Muito esquecimento de como elas estão, de como elas estão cuidando dos seus laços mais preciosos. Né? Então vá falar com a sua tia, vai falar com a sua avó,
ajuste as contas com seu filho, né? Situação de conflito, vai ter, mas formalizando os conflitos e nomeando eles que a gente se previne um pouco da formação de novos sintomas. Né? Doutor Christian, eu estava lendo esses dias, acho que até colocar um pouco o carro na frente dos bois, mas enfim, que pode haver problemas também, crises, enfim, quando do final do confinamento. O confinamento já não é aquela coisa, né? Mas para muita gente, tem muita gente que está levando a sério mesmo, né? Que está se guardando e tal. E que a volta depois para o mundo, a retomada com o mundo externo, que talvez para algumas pessoas não seja algo tão simples. É verdade isso? Como se a gente estivesse num coma, né, Agostinho? Exatamente. É verdade, tem uma síndrome que no fundo é só a descrição de um acontecimento histórico, né? Na virada do século XIX, quando as fronteiras americanas se expandiram para o norte, na fronteira com o Canadá, surgiu toda uma cultura da madeireira, né? Então as pessoas ficavam nas suas cabanas, naquele momento não tinha outro recurso, sobrevivendo ali ao inverno, e daí agora que terminava o inverno, se abria a porta das cabanas e as pessoas diziam assim: eu tô louco para sair, mas eu não consigo. Tem uma barreira, né, invisível, que não me deixa dar o passo, sair fora, né, e entrar na primavera, porque eu tive que me convencer tão duramente que lá fora está o perigo, que lá fora eu não devo ir, que lá fora está, no nosso caso, a contaminação, que você tem essa síndrome da cabana, né? Ela de fato toca muitas pessoas, né? Ela faz com que algumas pessoas saiam, inclusive de casa, mas saiam com uma espécie de vigilância em relação aos outros, de temor em relação aos outros, enfim, você não consegue ficar direito porque você está pensando se a máscara, se o álcool você vai pegar, qual que é o risco, né? Isso é um trabalho que a gente tem que ter, mas também para conseguir recuperar e recompor a conversa. Imagina que tem pessoas que você vê por vídeo durante esse tempo, a conversa não é a mesma. É como se a gente tivesse que encontrar de novo os nossos corpos. Pois né? é. Os corpos em relação. Não é fácil, e para né? muitos esses corpos estão assim, alguns quilos a mais. E em compensação, o relacionamento virtual, às vezes, as pessoas se aproximaram também. Né? As redes, há quem diga também, há quem diga. Ali a gente lê um monte de coisa, né? Vai lendo tudo, e não tem triagem. A triagem aqui é zero. É zero. Mas há quem diga também que o passo que enfim, a humanidade passou por uma fase de confinamento, de relações virtuais, pela internet, cada um na sua casa, mesmo antes da pandemia, e que agora com essa overdose de internet, de confinamento, que a humanidade poderia voltar para as relações mais primárias, mais pele com a pele. Será que num ponto não seria bom? Não, seria ótimo, se for assim mesmo, né? Eu não sei, isso é porque é a nossa geração, né? O Dr. Christian pode até falar, porque quem já nasceu acostumado com essas coisas digitais, negócio de telefones, celulares, vou falar de novo dos meus sobrinhos, que já pegavam com o dedinho com 1 ano lá, já sabiam como é que era deslizar o dedinho na tela. E aí, respondendo a pergunta do Agostinho, Dr. Christian? Olha, dessa linha é muito possível, sim, que a gente tenha uma espécie de banalização da relação com a tela. Né? Que especialmente para nós que éramos adaptados digitais, não tínhamos nascido ali na boca das telas, não éramos nativos, né? A tela ainda tinha uma espécie assim de fetiche, né? olha só, isso vai revolucionar tudo, né? Você lembra dessas conversas, né? Sim. A gente só vai trabalhar de casa e agora vai ser um outro mundo. Inclusive, o ensino por tela. Né? Muita gente diz, não precisa mais de escola, porque agora tudo vai ser por EAD. Falso, né? E a gente, no fundo, descobriu que a tela é isso. Dá para fazer coisas ótimas, mas é só isso. Não é muito mais que enche a paciência, você fica mais cansado, você quer ver as pessoas reais, perdeu o encanto, vamos dizer assim, virou né, arroz com feijão, agora esse negócio é o que tem para hoje. É o que temos. Dr. Christian Dunker, psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, foi um prazer ter essa conversa com o senhor nessas horas que antecedem a chegada do Papai Noel.
Bom final de ano para o senhor, mantenha distanciamento, aquela coisa toda, e a gente vai se falar, se tudo der certo, em breve no ano que vem, tá bom? Obrigado, Agostinho. Foi uma ótima conversa. Obrigado, Sônia. Foi um bate-papo E, na muito verdade, agradável. a barba do Papai Noel não é uma barba, né? É uma máscara que ela sempre usou assim e agora... É isso aí. Tá na moda. Obrigado. Doutor, Feliz Natal, um ótimo ano novo para o senhor. Obrigada. Um abraço. Tá aí, portanto, a conversa boa, né? A cabeça humana realmente é um negócio coisa, né, Agostinho? delicadíssimo. Mas a gente vai aprendendo a lidar. Agora, ninguém estava esperando uma pandemia, né? Para complicar ainda mais o meio de campo. Agora são